Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal exclusivo de vendas. Se você é vendedor, campeão de vendas, o seu lugar é aqui. E para quem não me conhece, eu me chamo Raquel Teixeira, sou expert em vendas e por aqui eu vou te ensinar a vender 3 vezes mais o seu produto e o seu serviço. E o tema de hoje é bem relevante e muito importante. 5 técnicas de vendas para você vender 3 vezes mais pelo WhatsApp. É isso mesmo. 5 técnicas. Vamos direto para o assunto para você não perder tempo e nem eu. Vamos lá vender 3 vezes mais. Próximo. Técnica número 1 para você vender muito mais pelo WhatsApp. Exatamente. Chega de perder vendas e você não vai perder mais a paciência por seu cliente não responder com agilidade. Pois é. O cliente visualiza, mas não responde. Isso é o karma. Todo vendedor perde a paciência. Agora, técnica número 1. Vamos lá. Identifique a trilha da conversa, a trilha dessa negociação. Como que está a conversa, a temperatura, o termômetro? Quando você identificar isso, você vai vender com mais facilidade. Você vai chegar a um fechamento. Por exemplo, o que eu sugiro você a fazer, tá? Eu faço muito isso. Eu sempre respeito o espaço do cliente. Eu sempre procuro ali identificar o que o meu cliente está precisando. Se eu perceber que ele está em uma reunião, realmente está com uma demanda altíssima, eu vou esperar o momento dele e vou entrar com uma pergunta inteligente. Por quê? Quando eu faço uma pergunta e deixo o cliente responder no tempo dele, ele entende que tem um débito comigo e que ele precisa me responder. Toda pergunta tem uma ação, toda ação gera uma reação. Agora você, vendedor, eu te pergunto, será que você identificou o perfil, fez um levantamento desse cliente? Ele está respondendo com frequência? Ele é ágil? Ele entende o que você está falando? A mesma linguagem? Por quê? Quando você faz isso, você entende realmente que se o cliente quer responder ou se ele não responde porque ele está ocupado. E aí você precisa perguntar ao cliente qual o momento certo, qual a hora de você entrar novamente com uma abordagem, qual o melhor momento para ele, se ele tem interesse em continuar aquela conversa. Como que está o desenrolar dessa negociação? Ele faz pergunta? Ele mostra interesse? Ele é ativo? Ele responde com agilidade? Esse é o primeiro ponto para você fechar. Trilha da conversa. Sinta o termômetro e a temperatura do seu cliente. Agora vamos para a segunda técnica. Técnica número 2 para você vender 3 vezes mais seu produto ou serviço pelo WhatsApp. Está muito ligada com a primeira técnica. Segundo ponto, identifique como é o dia a dia dessa pessoa. Como que é o dia a dia desse cliente? Você precisa fazer um levantamento antes, tem um preparo, tem uma sondagem de perfil do cliente. Por quê? Quando você conhece o dia a dia dessa pessoa, você já identificou os pontos, fica muito mais fácil de você converter e chegar a um fechamento. Por quê? Você já vai ser mais assertivo. Você já identificou se esse cliente trabalha fora, se esse cliente tem uma empresa, se ele trabalha home office, como que é o dia a dia, a rotina desse cliente. Isso faz total diferença na abordagem. Agora, faça uma pergunta, pergunte para esse cliente mesmo, seja ousado. Senhor cliente, o senhor está podendo falar, me atender ou me responder nesse momento? Se ele disser que sim, ok, você dá continuidade e vai apresentando, destrinchando as características do seu produto e do seu serviço, ou seja, a sua oferta. É sempre importante voltar para a validação da conversa. Por quê? Você precisa validar. O seu intuito é chegar ao fechamento, conduzir o seu cliente para uma venda, não é verdade? Então, valide essa oferta. Não deixe o cliente esfriar ou até mesmo se distanciar. Você vai perceber isso na conversa. Volte para a validação. Isso vai fazer com que você suma com essa objeção que o cliente tem de olhar e não responder. Agora, o que eu sugiro você a fazer é um bom spin selling. Faça uma pergunta inteligente para esse cliente. O que você pode perguntar para ele é se ele pode responder. Faça outra pergunta. Tem algum horário que eu possa retornar para o senhor? Terceira pergunta. Pergunte para ele qual o melhor momento para você terminar essa negociação. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a converter muito mais. E agora vamos lá para a terceira técnica de vendas para o WhatsApp. Terceira técnica de venda para o WhatsApp. Procure sempre fazer uma pergunta no final. Faça sempre uma pergunta inteligente no final dessa negociação para o seu cliente. Por quê? Fazendo isso, você vai criar um vínculo de relacionamento, de compromisso com o seu cliente, que é muito importante. Você abre uma conexão. Exemplo, se o seu cliente te fizer uma pergunta e você somente responder e parar naquilo ali,
vai ficar muito vago, vai ficar faltando um algo a mais, né? O cliente não vai se sentir conformado. E o que que isso tem a ver? Isso se chama uma call to action, uma chamada para ação. Se o seu cliente faz a pergunta e você só responde vagarosamente, o silêncio reina, faltou um QI a mais. Qual o próximo passo? Não tem uma definição. Então a gente entra com a técnica da call to action, uma chamada para ação, que é um próximo passo, tá? Faça isso, uma pergunta no final e você vai retornar à negociação. Vamos agora para a quarta técnica de vendas. Chegamos à quarta técnica de vendas para o WhatsApp. Nada mais é do que usar os emojis, exatamente. Usar os emojis junto com as perguntas inteligentes. Raquel, isso vende? Vende, eu posso te provar. Eu uso, pratico diariamente na minha empresa com a minha assistente, com os meus clientes e tenho um excelente resultado. Apesar desses emojis do WhatsApp, muita gente desprezar essa modalidade, acha que não dá certo porque é bem legal, é colorido e tal, chama atenção. É aí que está o segredo. Isso conecta, faz o cliente responder muito mais rápido. Isso é comprovado, eu aplico e dá certo. Então, quarta técnica, use os emojis atrelado às perguntas inteligentes. Quer ver? Se você vê que o cliente não respondeu, que não deu muito certo as perguntas, né, estratégias, use esses emojis. Faça uma nova pergunta, é assim que eu faço e eu converto. Faça uma pergunta inteligente, espere um pouco e mande lá uma mãozinha. Sabe aquela mãozinha? Exatamente. Ou então você pode trocar, dependendo da pergunta que você fizer, coloca aquela mãozinha assim, ó, aquele bonequinho, sabe, com a mãozinha para cima. Isso conecta, traz visibilidade. Quer ver outros emojis que também dá muito certo? Aquele triângulozinho amarelo com ponto de exclamação. Isso automaticamente prende a atenção visual do seu cliente. Isso se chama identidade das cores. O cliente ele gosta de visual, de algo que chame a atenção e que prenda a atenção dele. Esses emojis têm um alto poder de conversão. Quando você coloca lá aquela carinha, né, aquelas coisas coloridinhas, saiba trabalhar os emojis, não vai colocar de qualquer maneira, a todo custo, a toda hora, até porque tem que fazer sentido e gerar conexão com aquilo que você está ofertando. Quando você coloca aqueles emojizinhos, aquela carinha pensativa, né, isso faz com que o cliente responda mais rápido. É um método comprovado, eu uso, aplico e dá certo. Então, trabalhe esses emojis e você vai vender muito mais. Vamos bora lá, a quinta técnica. E chegamos à quinta técnica de vendas. Vamos lá. Cadência de finalização. Essa é a quinta técnica. Cadência de finalização. Você precisa finalizar, não é verdade? E qual a forma certa de você realmente fechar essa abordagem, essa negociação? O cliente já respondeu que não quer, não deu muito certo, nenhuma dessas técnicas funcionaram? Qual é o fluxo? Qual é o próximo fluxo? É isso que você tem que entender e colocar em prática para não cair na pendência que todos os vendedores caem, que é a pendência de venda. É essa venda não ser convertida, você não ter sucesso e ela ficar meio que em cima do muro, sabe? Uma venda que era para acontecer, mas não aconteceu. Então, realmente não deu certo? Não teve sucesso? Não terminou? Agora você vai entrar com o fechamento selecionado e assertivo. Se ele não fechar dessa vez com você, no futuro próximo ele vai fechar. Afinal, o seu produto e serviço ele é bom mesmo? Realmente atende? É eficaz? Fala sério, você não vende coisa ruim, não é verdade? Então me convença disso, me prove que realmente eu preciso do seu produto e que eu deveria comprá-lo. Pois é, vou te dar um exemplo agora como base para você colocar no seu nicho. A Nike, por exemplo, ela mostra em todas as suas propagandas de TV que os seus tênis aumentam em quase 90% a performance dos seus atletas. A Apple, por exemplo, outro exemplo muito clássico, ela mostra ali em todos os marketings e propaganda de TV que as lentes das suas câmeras são as melhores de alta qualidade do mercado, ou seja, uma resolução incrível. Comprovado, tem característica, estratégia, qualidade, benefício e todo mundo quer comprar. Simples. É isso que você tem que entender. Se as grandes empresas elas se mostram, elas se apresentam, por que você não quer mostrar o seu produto? Qual produto que você vende? Seu produto ou serviço? Venda direta ou não? Não se esconda. O fato de você se esconder, não mostrar o seu produto, vai fazer com que ninguém compre. Por quê, Raquel? Vou te explicar. Se você não se apresenta, o cliente não sabe que você ou a sua empresa existe. Se você não mostra o seu produto, como que o cliente vai comprar de você? Então se apresente, invista em marketing estratégico,
Marketing de guerrilha. Coloque, se exponha nas redes sociais, mostre sua cara, seu rosto. É isso que o cliente quer ver. Resultado, prova social e siga os padrões das grandes empresas. Se apresente.